Olá pessoal, aqui é o professor Lumir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos estudar o método de escalonamento de Gauss e calcular o conjunto solução de sistemas lineares pelo método de escalonamento de Gauss. Barbadinha. Então, exercício sobre o método de escalonamento de Gauss. Então, exercício 8, resolva os sistemas. Então, letra A, nós temos esse sistema aqui com duas equações e duas incógnitas. Nós vamos começar a resolver e analisar sistemas com duas equações e duas incógnitas, tá? E fazer a relação entre a resolução desse sistema com o método de escalonamento. Tá? E o método que a gente vai relacionar com o método de escalonamento é o método da adição, que a gente aprendeu no ensino fundamental. Tá? Então, veja, para usar o método da adição aqui, eu posso multiplicar a primeira equação por menos 3, porque eu sei que se eu tiver menos 3y com mais 3y aqui, quando eu somar as duas equações, vai anular. Ou eu posso multiplicar por menos 3 a segunda equação, daí vai anular o x. Tá? Tanto faz. Só que antes de multiplicar, eu vou fazer uma pequena operaçãozinha aqui. Eu vou trocar as duas equações de lugar aqui. Tá? Essa segunda vai passar para a primeira e a primeira para a segunda. Tá? Vocês vão ver depois, né, quando a gente estudar sistemas maiores, qual é a importância disso. Tá? A importância disso é ter o primeiro elemento aqui ó, nessa posição com coeficiente 1 aqui. Ó, né? Então, esse x aqui tem coeficiente 1, então eu troquei para que tenha coeficiente 1. Tá? Então, se por acaso não tiver coeficiente 1, isso nós vamos ver depois o que a gente faz. Mas como aqui tem, eu troquei. Tá? Então, por enquanto, vamos, né, pensar assim. Vamos trocar para ficar coeficiente 1 lá na primeira. Tá? Agora, nós vamos multiplicar por menos 3 a primeira equação para fazer o método da adição. Tá? Então, x vezes menos 3 dá menos 3x. 3y vezes menos 3 dá menos 9y, e menos 1 vezes menos 3 vai dar mais 3. E repete a segunda equação embaixo, e agora vamos somar. Menos 3x mais 3x vai anular, vai dar 0x, né? Se quiser colocar 0x, pode colocar. Menos 9y mais y dá menos 8y, e 3 mais 5 dá 8. Então, nós obtivemos aqui uma equação com uma incógnita só. Como eu disse nas outras aulas, né, a gente procura combinar essas duas equações, né, para obter uma terceira com uma incógnita só. E essa combinação foi isso aqui, ó, multiplicar essa equação aqui, né, por um número e somar com a outra. E daqui eu já tiro o valor do y, né, 8 dividido por menos 8, que é menos 1. E tendo o valor y, eu vou substituir esse valor em qualquer uma dessas equações aqui. Tá? E a melhor é essa aqui, ó, justamente porque o coeficiente do x é 1. Então, quando eu isolar o x, ele já está isolado. Então, fica x mais 3 vezes o y, que é menos 1, igual a menos 1. 3 vezes menos 1 é menos 3, e x vai ser menos 1 mais 3, que é 2. Então, o conjunto de solução é o par ordenado 2 menos 1. Tá? É um sistema possível e determinado. Barbadinha. Tá? Agora, veja o seguinte. Durante esse processo aqui, foram realizadas 3 operações chamadas operações elementares. Tá? Entre várias coisas que a gente fez, a gente destaca essas operações. Tá? A primeira delas, aqui, letra A, trocamos as duas equações entre si. Tá? Isso a gente fez aqui no início. Tá? A gente trocou essas duas equações entre si, com o objetivo que a primeira equação tenha coeficiente 1 na primeira variável. Mais tarde vocês vão ver a importância disso. Tá? Por enquanto, vamos aceitando. B. Multiplicamos uma equação por um número real diferente de zero. Então, nós multiplicamos essa equação por um número real diferente de zero, tá? Que deu essa equação aqui. E C, né, somamos a equação multiplicada pelo número real com a outra equação. Então, está aqui, ó, essa equação aqui, né, é o resultado da multiplicação dessa por menos 3 pelo número real e somamos com a outra. Tá? E encontramos uma nova equação com uma variável a menos. Tá? E com isso, ó, nós podemos montar um sistema na forma escalonada. Tá? Então, aqui existe um escalonamento, tá? Onde eu posso dizer que a primeira equação escalonada é essa x mais 3y igual a menos 1, e a segunda é o menos 8y igual a 8, que foi a que a gente usou para resolver depois. Ó. A gente pegou essa que só tem uma variável, calculou y e substitui nessa de cima aqui, que é x mais 3y igual a menos 1. Então, a gente, sem querer aqui, ó, a gente fez um escalonamento. Tá? Então, na verdade, o método da adição é o método do escalonamento, só que a gente não monta, né, o sistema escalonado, a gente vai resolvendo. Né? Porque no ensino fundamental a gente não fala em método do escalonamento de Gauss.
tá? Barbadinha. Tá? Agora nós vamos ver aqui, nós vamos continuar analisando esse sistema aqui, tá? Para ver como é que a gente usa o método de escalonamento sem usar esse método de adição aqui. Claro, ele vai estar implícito dentro da resolução. Mas vamos ver como é que é a montagem, o esquema para resolver. Tá? Então, eu tenho aqui o nosso sistema. A gente primeiro trocou de lugar as duas equações, colocando x mais 3y igual a menos 1 para cima e a outra para baixo. Tá? Aí o que a gente fez? A gente multiplicou essa equação por menos 3, né, e somou com a segunda. Tá? E isso a gente vai fazer mentalmente. Tá? Então eu vou repetir a primeira equação ali, tá? A equação que eu multiplico pelo número eu repito, e agora eu vou calcular mentalmente essa soma. Eu vou multiplicando cada termo aqui e somando com cada termo correspondente aqui. Ó. Então, menos 3 vezes x dá menos 3x, com mais 3x dá 0x. Se quiser colocar 0 a x aqui, pode colocar, ou somente 0, ou deixar em branco, tanto faz. Menos 3 vezes 3y é menos 9y, menos 9y mais y vai dar menos 8y. Tá? E menos 3 vezes menos 1 dá mais 3, e 3 mais 5 vai dar 8. Então veja que eu tenho o sistema escalonado. Então veja o que a gente fez. A gente usou essas operações elementares. Trocamos de lugar duas equações, tá? Multiplicamos uma equação por um número real diferente de zero e somamos com a outra. Com isso a gente eliminou uma variável. E é isso que a gente faz no método da adição. Tá? E no método quando eu tenho um sistema muito grande, várias equações incógnitas, a gente procura não utilizar as variáveis aqui. A gente procura pegar só os coeficientes e os termos dependentes. Aí a gente monta uma matriz assim, ó, chamada matriz completa. Tá? Essa matriz completa é formada pelos coeficientes das variáveis. Ó, tá? Eu peguei aqui ó, 1, 3 e 3, 1, ó, tá? E os termos independentes, menos 1 e 5. Aí a gente bota aqui um tracejado para separar os termos independentes. Essa aqui é chamada matriz completa do sistema. E aqui eu tenho, se eu pegar só essa parte, a chamada matriz dos coeficientes, ou matriz incompleta. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai indicar assim, ó, eu vou multiplicar a linha 1 por menos 3, essa linha da matriz eu vou multiplicar por menos 3, e somar com a linha 2, e colocar no lugar da linha 2. É isso que indica essa setinha, esse esqueminha aqui. Tá? Então, eu estou indicando aqui o que a gente fez lá. Ó. Tá? Então, trabalhando sem as variáveis, eu monto a matriz completa, aí eu vou verificar. Penso assim, que número eu tenho que multiplicar 1 para que somado com o 3 fique 0. Tá? Porque eu tenho que zerar aqui embaixo desse 1 aqui, ó. Veja que ficou zerado aqui. Tá? Tem duas opções, eu posso multiplicar por 3 e diminuir o de baixo. Ou eu posso multiplicar por menos 3 e somar. Qualquer uma das operações eu posso fazer. Então, a opção foi multiplicar por menos 3, como a gente fez desde o início. Então, eu vou multiplicar toda a linha 1 por menos 3. Equivale a multiplicar toda a primeira equação por menos 3 e somar com a linha 2, ou seja, somar com a segunda equação. E o resultado colocar no lugar da linha 2, ou seja, o resultado colocar no lugar da segunda equação. Tá? Então vai ficar assim, ó. Tá? A primeira equação, a primeira linha eu repito, a primeira linha eu sempre repito, e agora aqui eu vou fazer mentalmente, ó. Menos 3 vezes 1 é menos 3, mais 3 dá 0. Aqui estou separando, vai dar 0. Menos 3 vezes 3 dá menos 9, menos 9 mais 1 dá menos 8. E menos 3 vezes menos 1 dá 3, mais 5 dá 8. Então eu tenho aqui o sistema escalonado. Veja que essa coluna aqui é a coluna das variáveis x, essa aqui é da variável y. Eu tenho que sempre ter coluna com as mesmas variáveis, sempre tem que ter cuidado. Então daqui eu vou tirar uma equação. Ó. Aí eu tenho menos 8y igual a 8. Seria 0x menos 8y, não precisa botar 0x. Então isso aqui indica que eu tenho um sistema possível determinado, porque dá para calcular o y aqui, ó. O sistema possível determinado, pelo que a gente viu nas aulas anteriores. E o y vai ser 8 dividido por menos 8, que é menos 1. Tá? Veja que na aula anterior a gente resolveu sistemas já escalonados. E aqui que a gente fez? A gente pegou um sistema, escalonou, fazendo isso aqui, e aí a gente resolveu.
E aí pego o y igual a menos 1 e substitui lá na primeira equação, ó, tá? Que sai daqui, ó, tá? Que é x mais 3y igual a menos 1. Tá? E faz né, o cálculo que a gente fez antes. Então, a solução é o par ordenado 2 menos 1. Tá? Então, o método de escalonamento, tá? Eu costumo usar esse método aqui, ó, tá? Esse esquema aqui, esse dispositivo prático aqui, tá? Barbadinha. B, ó. Agora eu tenho um sistema formado também por duas equações de duas variáveis, né? 3x mais 5y igual a menos 1 e 2x menos 3y igual a 12. Tá? Vejo que nenhum coeficiente é igual a 1. Tá? Então, vamos resolver pelo método da adição. Tá? Então, pelo método da adição, o que a gente faz? A gente, por exemplo, se eu quero eliminar o x, eu vou multiplicar o coeficiente de cima pelo coeficiente de baixo e o coeficiente de baixo pelo de cima. E se eles tiverem o mesmo sinal, um deles vai ter sinal negativo. Tá? Então, por exemplo, se eu quero eliminar o x, ó, eu vou multiplicar a primeira equação pelo coeficiente de baixo por 2 e aqui por 3. Mas como os dois são positivos, eu vou multiplicar por menos 3, porque 2 vezes 3 aqui vai dar 6x, e menos 3 vezes 2x vai dar menos 6x. Aí quando eu somar, eu vou anular. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar as duas equações por números reais e depois somar as duas equações. Tá? Método da adição. Então multiplicando, ó, 3x vezes 2 dá 6x, 5y vezes 2 dá 10y, menos 1 vezes 2 dá menos 2. 2x vezes menos 3 dá menos 6x, menos 3y vezes menos 3 mais 9y, 12 vezes menos 3, menos 36. E agora eu vou somar. Vejo que 6x menos 6x vai anular, ficaria 0x aqui. 10y mais 9y, 19y, menos 36 com menos 2, menos 38. Daí eu obtive uma equação com uma incógnita só. E aí o y é menos 38 dividido por 19, que é menos 2. E agora eu vou pegar esse y aqui, esse valor, e substituir em qualquer uma das equações lá em cima. Tá? Por exemplo, eu peguei a primeira aqui. Tá? Então fica 3x mais 5 vezes o y, que é menos 2, igual a menos 1. 5 vezes menos 2 é menos 10. Tá? E aí aqui vai ficar menos 1 mais 10. Né? E menos 1 mais 10 é 9. 3x é igual a 9, x é igual a 3. Tá? Então, o conjunto de solução é 3 menos 2. É um sistema possível e determinado, porque nós obtemos uma equação com uma variável aqui, ó, tá? Que não anula, né? Nenhum coeficiente aqui é igual a zero. Tá? Barbadinha. Tá? Então, vamos analisar melhor isso aqui agora. Tá? Vamos fazer o que a gente fez antes. Tá? Então, veja que o sistema na forma escalonada, né, é essa forma aqui. Eu peguei uma equação a de cima, 3x mais 5y igual a menos 1, e substituí a de baixo por essa que a gente obteve aqui, depois que a gente multiplicou por um número real e somou. Então, essa é a forma escalonada. Tá? Então, vamos ver como é que a gente encontra essa forma escalonada, né, desse método que eu indiquei há pouco no item A. Tá? Então, eu tenho aqui o sistema. Tá? Então, o que a gente fez? Multiplicou por 2 e por menos 3. Tá? E somou as duas equações. Tá? Então, a gente vai fazer isso mentalmente aqui. Ó. Eu vou manter a primeira equação. Uma equação eu vou manter. Ó. Tá? É que quando eu multiplico e somo, eu substituo a outra equação. Tá? Então, aqui vai ficar ó, mentalmente, ó, 2 vezes 3 dá 6x, menos 3 vezes 2x dá menos 6x. E 6x ó, mais né, menos 6x vai dar 0x, que não precisa colocar ali. 2 vezes 5y é 10y, menos 3 vezes menos 9 dá mais 9y. Daí 10y mais 9y vai dar 19y. 2 vezes menos 1 é menos 2, menos 3 vezes 12 é menos 36. E menos 12 com menos 36 vai dar menos 38. Tá? Barbadinho. Tá? Veja que nós temos aqui o sistema na forma escalonada. Tá? Tem uma equação com duas variáveis, agora é só com uma. A gente fez aparecer zero aqui. Tá? E aí a gente vai resolver normalmente a partir daqui. Tá? Agora, naquele esquema de matriz, ó, tá? Eu pego aqui, formo a matriz, né, completa, aqui, ó, os coeficientes das variáveis, 3 e 5, né, e 2 e menos 3, e aqui os termos dependentes. Então, eu vou indicar o que eu faço aqui. Ó, tá? Eu vou multiplicar por 2 a linha 1 e somar pela multiplicação da linha 2 por menos 3. Ó, e botar no lugar da linha 2.
Então, ó, eu vou repetir a primeira linha, que é 3, 5 menos 1, ou primeira equação, e agora vou resolver essa expressão aqui e colocar o resultado aqui. Ó. 2 vezes a linha 1, ó. 2 vezes 3 é 6, menos 3 vezes 2 é menos 6, 6 menos 6 vai dar 0. Tá? Então, aqui vai dar 0. 2 vezes 5, 10, menos 3 vezes menos 3 vai dar mais 9, 10 mais 9 vai dar 19. 2 vezes menos 1 é menos 2, menos 3 vezes 12 menos 36, menos 2 com menos 36 dá menos 38. Então eu tenho aqui escalonado. Tá? Então aqui tem a coluna da variável x, aqui da variável y. Aí eu vou formar a equação aqui no final. Ó. Tá? Por isso que é um sistema possível indeterminado. Ó. Eu consigo achar o y aqui, isolando. Ó. Tem 19y igual a menos 38. Tá? Então nós vamos resolver que nem aqui. Ó. Aí parte a solução, ó. Y é menos 2, aí substitui numa das equações e vai repetir o processo aqui. Ó. Não vou falar aqui, porque é a mesma coisa que a gente já falou. Tá? Então a solução, né, é o par ordenado 3 menos 2. Tá? Mas eu quero dar ênfase a esse método aqui, ó, a essa representação aqui. Barbadinha. Tá? Agora a letra, aliás, antes da letra C, ó, vamos dar uma olhada, uma revisão nas nossas operações elementares aqui. Ó. Então, o método de escalonamento de Gauss utiliza propriedades básicas da álgebra linear para transformar a matriz dos coeficientes numa matriz triangular. Tá? Porque se eu vou zerando, né, embaixo, assim, eu zero abaixo da diagonal principal. Isso a gente já viu, né, na aula passada. Tá? Então, a gente usa essas operações elementares para transformar a matriz dos coeficientes numa matriz triangular. Tá? E as propriedades, chamadas operações elementares, consistem do seguinte. Tá? A. Trocar duas linhas da matriz entre si, ou trocar duas equações entre si. Tá? B. Tá? Multiplicar ou dividir uma linha ou equação por uma constante diferente de zero. Assim como eu posso multiplicar uma linha ou equação, eu posso também dividir, tá? Para simplificar os coeficientes, não tem problema nenhum. E letra C aqui, tá? É adicionar uma linha ou equação com um múltiplo de outra linha ou outra equação, substituindo o resultado em uma das linhas ou equações consideradas. Então eu vou adicionar, eu vou somar uma equação com um múltiplo de outra, quer dizer, múltiplo de outra significa outra multiplicado por um valor, por um número diferente de zero, substituindo o resultado em uma das linhas ou equações consideradas. Tá? Isso aqui recebe o nome de combinação linear. Tá? Veja que nas aulas sobre determinantes, né, na aula 2, né, sobre as propriedades determinantes, propriedades 9 e 10, onde lá tem o teorema de Jacobi, ou de Jacobi. Daí é exatamente isso aqui que a gente está fazendo. Então, eu sugiro que vocês vão lá nas nossas aulas sobre determinantes e vejam na aula 2 as propriedades determinantes. E é isso que está sendo usado. Tá? Barbadinha. Então, a letra C, né? Que eu ia iniciar antes. Ó. Então, agora eu tenho um sistema aqui, ó, com 3 equações e 3 variáveis. Tá? E vejo, primeira coisa que a gente faz, a gente verifica se nós temos x embaixo de x, y embaixo de y, z embaixo de z. Quer dizer, se eu tenho colunas de x, de y e de z, com a mesma variável, na mesma ordem nas equações. E isso está ocorrendo. Ó. O primeiro elemento tem variável x, o segundo y e z. Às vezes uma variável não aparece, é porque o coeficiente é zero. Né? Segunda coisa, vamos ver se tem uma equação que começa com coeficiente 1. Tá? Isso acontece aqui, ó. Tá? Eu tenho coeficiente 1 aqui, ó. Então essa equação eu vou passar lá para cima. Tá? Então eu vou trocar de lugar com essa aqui. Tá? Passar essa aqui por último. Ou simplesmente pegar essa aqui e passar lá para cima. Tá? Então vai ficar assim, ó. Tá? X mais 2y menos z igual a menos 4 primeiro. Depois eu repeti a segunda equação e essa lá em cima eu passei por último. Tá? Então, essa é a primeira coisa que a gente verifica. Tá? Feito isso, vamos montar, né, a matriz completa. Ó, tá? O que é a matriz completa? É a matriz formada aqui pelos coeficientes das variáveis, aqui, ó, 1, 2, menos 1, ó, 3, menos 1, 1, e 2, 3, menos 2. Ó. E os termos independentes aqui, ó, menos 4, 5, menos 5. Eu boto separado por uma linha tracejada aqui. Tá? Então, agora a gente vai fazer o seguinte, ó.
Tá? Eu tenho que transformar a matriz dos coeficientes aqui na matriz triangular. Tá? De preferência, a matriz triangular superior. Ou seja, olhando aqui para a diagonal principal, nós vamos zerar aqui embaixo. Ó. Vamos zerar aqui, aqui e aqui. E a gente zera coluna por coluna. Tá? Então eu vou pensar assim, ó, tá? Qual é o número que eu tenho que multiplicar pelo 1, que somado com o 3 vai dar 0. É que nem o método da adição. Né? Se eu tivesse menos 3 mais 3 dá 0. Tá? Então, qual é o número que eu multiplicando pelo 1 vai zerar com 2? Né? Se eu multiplicar 1 por menos 2 mais 2 dá 0. Então, esse elemento aqui, que está aqui em cima, que eu quero zerar embaixo dele, é chamado elemento pivô. Tá? Então, esse pivô é importante. Tá? Veja por que é bom ter o pivô igual a 1. Por que eu passei? Porque fica fácil de verificar qual é o número que eu multiplico para zerar abaixo dele. Eu posso multiplicar por menos 3 para zerar o mais 3 somando, por menos 2 para zerar o 2 somando. Ou eu posso multiplicar por mais 3 e diminuir. Né? 3 vezes 1, 3, menos 3 dá 0. Quer dizer, eu posso não só somar as equações, como subtrair. Tanto faz. Tá? E isso aí eu vou indicar aqui. Ó, tá? O que eu fizer com esse número para zerar embaixo, eu tenho que fazer em toda a linha. Tá? Então eu vou multiplicar a primeira linha por menos 3 e somar com a linha 2 e botar o resultado aqui no lugar da linha 2. E depois eu vou multiplicar a primeira linha por menos 2, somar com a linha 3 aqui e colocar o resultado na linha 3. Por que a linha 1 vou multiplicar por menos 3 para somar com 2? Ó? Porque menos 3 vezes 1 dá menos 3, mais 3 dá 0. Tá? E por que eu multiplico por menos 2 a linha 1 e somo com a linha 3? Porque menos 2 vezes 1 dá menos 2, com mais 2 dá 0. Tá? O objetivo é zerar aqui embaixo. E o que vai dar aqui, a gente não se preocupa. Então, vamos ver. Ó, tá? Veja que a linha que tem o pivô aqui, ó, essa linha a gente repete, a gente não mexe. Tá? Vamos separar aqui. Ó. Então, agora a gente faz mentalmente. Ó. Menos 3 vezes 1 é menos 3, mais 3 dá 0. De novo, menos 3 vezes 2 dá menos 6, menos 6 com menos 1 dá menos 7. Menos 3 vezes menos 1 dá 3, 3 mais 1 dá 4. Menos 3 vezes 4, menos 4 dá 12, 12 mais 5 dá 17. Agora vamos passar para cá. Ó. Menos 2 vezes 1 é menos 2, mais 2 aqui na linha 3 vai dar 0. Ó. Veja que zeramos. Mas tem que fazer com toda a linha. Menos 2 vezes 2 dá menos 4, menos 4 mais 3 dá menos 1. Menos 2 vezes menos 1 dá 2, 2 menos 2 dá 0. E menos 2 vezes menos 4 dá 8, 8 menos 5 vai dar 3. Tá? Barbadinha. Tá? Veja que a gente zerou embaixo do 1. Tá? Veja que eu praticamente já tenho o sistema escalonado. Ó. Veja que a última equação aqui, ó, só tem coeficiente para a variável y aqui. Ó. É zero nos outros dois coeficientes. E aqui tem zero só num. Tá? Isso não tem problema, a gente considera ela escalonada. Tá? Mas o que a gente vai fazer? Nós vamos trocar essas duas de lugar. Tá? Por quê? Ó? Eu vou fazer com que... Porque o próximo pivô seria esse aqui. Ó. Tá? E o pivô melhor é quando tem 1. Menos 1 também é bom. Tá? Então eu vou trocar os dois. Sempre os pivôs estarão assim na diagonal. Tá? Aqui. Tá? Então o pivô próximo vai ser esse. Mas como eu tenho menos 1, eu vou trocar de lugar. Aí meu pivô vai ser o menos 1. Aí fica mais fácil para descobrir qual é o número que vai zerar. Tá? Então vai ficar aqui. Ó. Tá? Então eu repito a primeira linha. Tá? 0 menos 1, 0, 3 passa para cima aqui. Tá? E 0 menos 7, 4, 17 aqui para baixo. Então o meu pivô agora é o menos 1. Tá? E eu vou zerar embaixo do menos 1 aqui, para formar a matriz triangular aqui. Tá? Então, o número que eu tenho que multiplicar por menos 1 para zerar o menos 7 aqui, pode ser mais 7 ou menos 7. Depende se eu for somar ou diminuir, o que eu escolher. Veja que eu vou multiplicar por menos 7. Tá? Porque menos 7 vezes menos 1 dá mais 7. E mais 7 somado com menos 7 dá 0. Tá? Então, ó, isso eu vou fazer com toda a linha. Veja que a primeira linha lá eu vou repetir. Ó. Tá? Essa eu não modifico. E essa linha que tem o pivô agora aqui, eu também não mexo nela. Eu vou repetir.
tá? Porque eu vou colocar o resultado no lugar da linha 3, ó, na última que eu vou modificar. Então, é menos 7 vezes 0 é 0, mais 0 dá 0. Menos 7 vezes menos 1 dá 7, 7 menos 7 dá 0. Menos 7 vezes 0 dá 0, 0 mais 4 dá 4. Menos 7 vezes 3 dá menos 21, menos 21 mais 17 dá menos 4. Então veja que ela está escalonada aqui, ó. Tem a matriz triangular aqui. Tá? Então aqui eu tenho a coluna das variáveis x, do y e do z. E veja como a última linha aqui, eu vou ter 4z igual a menos 4, ele é um sistema possível e determinado. Eu consigo resolver o sistema. Tá? Barbadinha. E aqui também, ó, né? Quer dizer, se eu tivesse toda a linha igual a zero, ou toda a esquerda aqui igual de zeros e aqui diferente, aí o sistema vai ser ou impossível ou indeterminado, conforme a gente viu na aula anterior. Então, pegando aqui a última linha, eu tenho 4z ó, igual a menos 4. E daqui o z é menos 4 dividido por 4, que é menos 1. Agora eu venho na próxima linha. Eu tenho menos 1y mais 0z igual a 3. Mais 0z é 0, então eu vou ter só menos y igual a 3. Ó. E y igual a menos 3. E agora eu pego a primeira de cima ali, que é x mais 2y menos z igual a menos 4, e substitui o y e o z que a gente calculou ali. Então, x mais 2 vezes o y, que é menos 3, menos o z, que é menos 1. 2 vezes menos 3 é menos 6, menos e menos 1 dá mais 1. Então, x menos 6 mais 1 é menos 4. E x é menos 4 mais 6 menos 1. Ou seja, x é igual a 1. Ó. Menos 4 mais 6 dá 2, 2 menos 1 dá 1. Tá? Então, eu tenho os valores de x, y e z. Então, a solução é a terna ordenada 1 menos 3 menos 1. Barbadinha. Tá? Então inscreva-se no canal, deixe um like e deixe seu comentário e divulga para os colegas nessas nossas aulas. Na próxima aula nós vamos continuar a resolver exercícios com outros sistemas aplicando o método de escalonamento de Gauss. Barbadinha.